Alô, seguidores do Em Pauta, e essa semana nós convidamos uma pessoa com referência em nossas comunidades, o Sargento Kraeski, hoje na reserva, mas o nome fica e vai ficar para sempre, eterno Sargento Kraeski. Carlos Alexandre Kraeski, nosso convidado, vai se apresentar então aos nossos seguidores. Quem é essa pessoa, dá para se dizer até folclórica. Seja bem-vindo, Sargento. Como se falou, Sargento Kraeski, muitas pessoas ouviam a voz, mas não conseguiam ligar a pessoa, né? Até uns, quando me viam, se assustavam, diziam, pensei que era um cara alto, bonito, forte, né? Esse baixinho, gordinho, mas muitas vezes deu algum conselho, deu alguma opinião, alguma sugestão que com certeza deve ter mudado a vida de alguma pessoa, né? Então, estamos aí, vamos seguir em frente, né? Vamos conversando, aí o que você quiser saber, aí o que a comunidade quiser saber, a gente está aí sempre para auxiliar, né? Sempre à disposição. E antes de pegar esse nome do Sargento Kraeski, essa referência, esse nome de guerra, teve outras situações, foi da escola profissional da rede? Conta um pouco da sua vida aí. Tudo começou lá na escola da rede, né? Lá em 87, quando a gente entrou, lá que a gente tinha que ter um nome de guerra, né? Então lá entrou como aluno aprendiz Kraeski, né? Porque tinha Carlos, tinha Alexandre, né? Então sobrou Kraeski, né? E foi pegando força, porque em outros lugares eu sou conhecido por Alexandre, por Xandre, por Carlinhos, que de Carlinhos agora não tem mais nada, né? Era quando a gente era mais novo, magrinho, corria bastante, né? Mas o Kraeski foi pegando força, e até outros serviços que eu passei antes de entrar na Polícia Militar também já chamavam pelo sobrenome, né? Kraeski, conhecido por causa do meu pai também, né? Trabalhou anos na Comercial IRT, né? Só que ali o dele já era mais conhecido como Kid, né? Mas sempre Kid Kraeski. Então passou realmente de pai para filho o sobrenome. Aí não vou dizer que tem tantas pessoas na cidade com esse sobrenome, né? Mas a gente adotou e tentou levar ele para frente da melhor maneira possível, né? Questão de sobrenome, se a gente for escrever ele, muita gente não vai ler, daí de uma vez que não vai saber quem é a pessoa, né? Porque a pronúncia do polonês é diferenciada, né? Eles colocam um J, colocam um W para o nome ficar bonito, mas no final das contas vira tudo I, E, I, S e acabou-se. Então também vamos contar um pouco aí, hoje casado, uma filha, um filho. Conta para nós aí como é que foi também esse casamento e para nós entrarmos aí na farda. O casamento na verdade ocorreu pouquinho depois da farda, mas já bem no começo, bem recente. Sou casado, minha esposa trabalha no comércio aqui em Rio Negro, né? Estava até pouco tempo em Mafra, agora foi transferida para Rio Negro. Tem um casal de filhos, uma certa distância entre eles, assim, né? Uma pequenininha distância, assim, 16 anos só, né? Meio temporão. Minha filha também já está quase chegando ao meu netinho, a previsão é para que chegue agora no final de semana, né? E já vai chegar com o pé gelado, coitadinho, né? Esse não vai dar para dizer que é pé quente, porque com essa friagem que a gente está passando essa semana, né? Ele com certeza vai dar alguma correria durante a madrugada aí. E agora vamos partir então para essa referência, como nós já iniciamos o nosso Em Pauta, o Sargento Kraeski, a trajetória do sargento, claro que não entrou como sargento, que dúvida, né? Foi galgando os postos da Polícia Militar do Paraná. Conta para nós a sua história. Por isso que o Sargento Kraeski, ele vai ser uma referência e vai ser o sargento para o resto da vida. Essa é uma graduação que a gente conquista, né? A gente não ganha, a gente conquista com os cursos dentro da própria polícia. E não tem como você perder isso aí, ninguém tira. Tanto é que no meu documento de identidade sai lá como segundo sargento da reserva remunerado. Então isso aí ninguém vai tirar de mim. Foi uma conquista, foi uma luta. Com certeza não foi para se engrandecer, foi sempre para melhorar para minha família, né? Entrei como soldado ali, permaneci por 9 anos, tentando sempre os concursos, né? Daí, numa felicidade, acabei passando para o concurso para cabo. Daí no cabo a gente vai para Curitiba lá, fizemos 6 meses de academia lá, né? Longe da família, normalmente os finais de semana que você poderia estar com a família, você às vezes estava escalado em algum futebol ou mesmo na escala de serviço na academia, que é muito grande. E depois disso passei apenas 5 anos como cabo. Rapidamente já de cabo eu consegui passar no concurso para sargento.
Retornei para academia, lá foram mais 9 meses, esse foi uma gestação já daí. E daí, depois disso, a gente vai só galgando as demais promoções com o passar do tempo, né? Claro que muita coisa entra nessa promoção, né? Não é só o tempo, não é só interstício de uma promoção para outra, são merecimentos que você tem que ter, né? Então, rotineiramente você é avaliado, você tem que estar em uma condição física boa, uma condição de saúde boa e também, né, fazer por merecer, que muitas das promoções dependem do conceito do comando, né? Então, para você ter um conceito bom no comando, tem muita gente que diz, é só puxar o saco. Não é assim, são vários detalhes. Você tem que mostrar dentro da tua profissão por que você merece ser promovido, né? E aí a gente conseguiu, graças a Deus, com isso, dar também, esses cursos, na verdade, sempre aperfeiçoam a gente, né? Eles fazem com que a gente sempre saiba o melhor fazer para você servir melhor a população, né? Não adianta você também só tratar bem o teu público interno ali, né? Teus subordinados e teus superiores, mas para nós que somos militares, servidores públicos, o mais importante é o nosso objetivo final, que é tratar bem a população, é dar aquela sensação de segurança para a população. A gente, claro que depois que aconteceu uma coisa e você foi lá e prendeu, tá, a população vai ficar feliz. Mas o melhor seria se você pudesse ter evitado aquela situação, que a pessoa não precisasse passar por aquele trauma, não precisasse passar por aquele sofrimento, para depois correr atrás de uma sensação de segurança. E o sargento até falou, quando o tempo acaba, acredito eu, com escalas de serviço, como por exemplo em estádios de futebol. E nós tivemos inclusive uma referência, várias vezes nos encontramos, principalmente na Arena da Baixada, em Jogos do Atlético, quando nós fazíamos transmissões pela difusora, pela Rádio São José, e muitas vezes encontramos lá o então, acredito, Cabo Craesque. Com certeza. Como sargento eu também tirei futebol lá. Até uma vez eu brinquei com meu compadre, porque eu sou torcedor do Flamengo, né? E eu tenho assim uma tendência de torcer pro Curitiba, porque meu falecido pai era coxa. Meu falecido pai adorava o coxa. E em um dos meus serviços, eu fui tirar um serviço lá na Arena do Atlético, o jogo Atlético e Vasco. 2 rivais. E eu fiquei bem certinho na divisão de torcida ainda, né? Eu fiquei pensando comigo, só falta dar uma briga agora aqui e eu apanhar de 2 rivais aqui. Atleticano de um lado e vascaíno de outro, né? Então daí, mas tirando isso, a gente mora num lugar muito bom, a gente mora num lugar maravilhoso, onde as pessoas podem brincar com essa questão dos times e não sofrer violência, não sofrer represália, né? Porque a gente vai para alguns centros maiores aí, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, onde se você, às vezes, por você estar com a camisa de um time diferente do teu, você pode ser sacrificado, penalizado por aquilo, né? E aqui não, aqui a gente brinca, eu mesmo tenho compadres meus vascaínos, corintianos, palmeirenses, então existe aquela rivalidade sadia, né? O nosso lugar aqui é abençoado nesse sentido. E agora nós vamos entrar então nessa referência maior, que é o Sargento Craesque como Relações Públicas da Polícia Militar aqui no município de Rio Negro, quando ele, num convite da gente, quando nós militávamos com o microfone da Rede Nova de Comunicação, convidamos o Sargento Craesque para começar a reportar, contar as ocorrências da Polícia Militar no seu dia a dia, nos microfones da Rede Nova de Comunicação. E começou por um simples um relato, 2 relatos, e tornou-se uma referência nos microfones da Rede Nova. Conta para nós aí, Sargento. Márcio, eu lembro como se fosse hoje. A gente estávamos lá na Casa do Menor, né, a Escola Ana Zornig, numa festa do município, que antigamente eram feitas lá as festas, né? Depois acabou mudando aqui para a Central e, pelo que a gente vê, o rumo que está tomando vai para onde seria o Parque de Exposições lá. Então, você me fez o convite, né? Na verdade, eu estava lá escalado, tinha um oficial junto, e você chegou assim para fazer uma entrevista ali, como é que estava o andamento da festa e coisa arada, né? E o tenente passou para mim a bola, né? E a gente conversou ali de boa, né? Contou, falou sobre o policiamento, sobre os eventos que estavam acontecendo, né? E de onde surgiu o convite, né? E graças àquele convite, o Sargento Craesque, ele virou uma referência no município. Graças a você, graças à Rede Nova ali,
a gente começou com um convite teu, né, para fazer a programação. Na segunda-feira a gente falava do que tinha ocorrido durante o final de semana e na sexta-feira a gente falava o que tinha ocorrido durante a semana, né. Muitas vezes você estranhou de chegar lá para me entrevistar, né, e eu estar sem nenhum papel, sem nenhuma anotação, né. Graças a Deus nesse ponto eu fui privilegiado, sempre consegui guardar bem as coisas de cabeça, né. Inclusive placas de veículos que tinham sido furtados, coisa errada, vocês ficavam admirados, né? E é aquilo que eu digo, é uma coisa que você estava falando naturalmente. Então, aquilo sai naturalmente, ocorre. Quando você faz um resumo e tenta ler, parece que fica aquele troço sistemático, burocrático, né? E mais difícil do público aceitar, mais difícil das pessoas entender. Então, muitas coisas também eu sabia, porque muitas ocorrências, como o nosso efetivo era pequeno, muitas ocorrências eu participava, né? Então, você estando ali dentro, daí de uma vez que você não vai esquecer aquela ocorrência, fica muito mais fácil você falar e relembrar, né? A gente tinha alguns bordões também, falava algumas coisas que também ajudavam a chamar a população para entender o problema que muitas vezes ela vivia, o próprio ouvinte vivia aquele problema e não tinha noção do que estava sofrendo também com aquele tipo de coisa que acontecia em outra ocorrência. Perturbação de sossego, a gente dava as orientações, né, o que fazer, como fazer. A gente falava e frisava, e até hoje ainda é frisado, que a perturbação de sossego, ela não tem horário para acontecer. Se um vizinho teu está te incomodando lá com um som, seja o que for, independente do horário, você pode acionar a polícia militar. A única contrapartida que a polícia militar pede é que você tem que tocar para frente. Você vai ser feito um TC lá contra o teu vizinho e você vai ter que ir numa audiência. Então, isso que muitas vezes a população não entende, né? A gente tinha os outros bordões lá, quando dava uma violência doméstica, né? O LX lá, desapega, né? Vai procurar a felicidade. Ninguém nasceu para viver sozinho, mas ninguém nasceu para viver sofrendo. Se não tá bom, separa, vai cada um pro seu lado, porque quanto mais tempo passa, mais demora, mais na verdade a família inteira sofre, principalmente os filhos, né? Que estão acompanhando às vezes aquela rotina ali de brigas, ameaças, xingamentos. Não precisa ser a violência física. A violência psicológica já é algo que destrói muito uma família. Para uma criança aí que está em fase de crescimento, aí, que está se adaptando ainda ao nosso mundo, isso aí é muito complicado, né? Ver o pai e a mãe brigando, ele vai pensar que aquilo ali é normal, que amanhã depois ele, quando tiver uma família, se ele tiver, né? Porque muitas vezes essas crianças daí, ele já é a primeira coisa que, digamos, fez uma listinha lá, coisas que eu quero fazer na minha vida. Ele vê lá lá criar uma família, casamento, já arrisca. E fica com aquilo na cabeça. E não vai conseguir nunca ser feliz, né? E para isso, para a violência doméstica, tem tantos meios, né? Tem o próprio 190, tem um 181 que você pode fazer denúncias. 181, muitas vezes diz, não, mas o 181 é só para drogas. O principal é para drogas. Mas qualquer denúncia que você fizer nele, vai chegar com certeza até a polícia militar, vai chegar até a polícia civil, vai chegar até os meios de segurança, quem de direito, né? E isso aí é muito importante. Então, às vezes a gente falava o jargãozinho em OLX, desapega, né? Muita gente tirava sarro, né? Mas é importante você falar de uma maneira que as pessoas entendam, para que as pessoas possam procurar aquilo que elas precisam, né? Ou a gente falava também, né? Vai fazer um cursinho valita ali, vai aprender a lidar num fogão, lavar uma louça, né? Arrumar uma cama. Tudo isso ajuda no relacionamento. Relacionamento não é só aquele amor, aquela paixão, é a convivência e confiança. E dentro também dessa vivência, desse apelo da maneira como era falado, como era pedido para as pessoas se comportarem, surgiu também o candidato a vereador Kraeski. Com certeza. Próprios amigos ali foram incentivando, né? E a gente viu que teria uma oportunidade de tentar melhorar o nosso município, né? A gente tinha um certo conhecimento de correr alguns meios que poderiam até, inclusive, como a gente sempre fala, trazer mais um efetivo para a nossa comunidade, porque sempre foi uma carência, né? Eu sempre gosto de falar, quando eu vim trabalhar em Rio Negro, em 96, a gente trabalhava com 2 viaturas, 3 em cada viatura, 2 motos, 4 policiais a pé, tinha mais um sargento lá em cima para coordenar, fora o pessoal administrativo, né? E hoje em dia aquilo foi caindo, infelizmente o Estado não foi fazendo as contratações necessárias, né? Alguns faleceram, alguns se aposentaram,
e acabou ficando muito defasado o efetivo. O pessoal ainda consegue atender? Claro que consegue, faz milagre. Mas um apelo que a gente sempre fez e sempre fazia é para que o pessoal que tem nem que furtar um par de tênis do seu varal, vá lá na delegacia e registre. Se você não quiser ir, tem delegacia eletrônica, é só você digitar ali no Google delegacia eletrônica, já vai aparecer o site do Paraná. Você pode, alguns tipos de ocorrência, você pode fazer o registro online. Então você não precisa nem ir na delegacia. E isso aí tudo entra para a estatística. Isso aí é o que o município precisa. Não adianta aí os 9 vereadores lá em Curitiba, viemos falar com o secretário de segurança aí que nós precisamos de mais policiais em Rio Negro. Daí o secretário de segurança, hoje em dia é tudo online, ele puxa lá. Rio Negro? Tem. Pois tem essa ocorrência aqui, mais essa, mais aqui. Como é que você vai justificar trazer mais policiais para Rio Negro se você não tem uma estatística, não tem um índice alto de ocorrências? Daí o pessoal, vai lá na rede social lá, cadê a polícia? Roubaram, entraram na minha casa. Cadê a polícia que não faz nada? A gente levou os vídeos lá para eles não estão investigando. Não é assim, não é só a polícia militar que tem seus problemas, a polícia civil também tem seus problemas. O pessoal tem que ficar cuidando de preso. O pessoal que era para estar investigando na rua, está cuidando. A culpa é deles? Não é deles. Se eles abandonarem lá e tiver uma fuga de presos, eles vão responder por aquilo. Então é todo o sistema que está, de certa forma, defasado e necessita, né? Necessita que seja reformulado isso, que o governo olhe com bons olhos a nossa região e que faça mais concursos aí direcionados a nós. Não adianta ele abrir um concurso lá para Curitiba, 2.000, 3.000 vagas, e depois não consegue mandar nem meia dúzia para Rio Negro. E essa questão da política era interessante, a gente conhecia alguns caminhos, a gente conhece várias pessoas, porque eu era policial aqui em Rio Negro, mas eu sou policial militar do estado do Paraná. Então a gente viajou várias regiões aí, a gente não ficou só plantado em Rio Negro. Então a gente teve conhecimento com outras pessoas, outras autoridades, outras pessoas que poderiam, inclusive, nos ajudar, né? E na primeira aí, por uma primeira tentativa, eu creio que foi muito bom, eu tive 207 votos na primeira tentativa. Agora nessa segunda tentativa eu já estava um pouco mais fora de foco, fora da mídia, então caiu um pouquinho, mas com certeza foram todos votos de pessoas que queriam alguma mudança, pessoas que queriam realmente, confiavam no meu trabalho e acreditavam que eu poderia somar alguma coisa ao município, né? Agora para frente a gente está vendo aí, no ano que vem já tem eleições novamente, né? E eu participo de vários grupos aqui na cidade, de vilas, de bairros, né? O pessoal me liga, posso te adicionar ao grupo aí? Com certeza, eu participo. Não sou muito de estar respondendo coisa errada ali, mas quando eu vejo que alguém tem alguma dúvida que se refere nesse ponto que eu bem entendo, eu já dou meu pitaco lá, já mando a mensagem, né? As pessoas muitas vezes ficam agradecidas, algumas discordam, mas a gente tem que apontar certo o que se deve fazer, né? Não adianta a gente ficar mascarando também, né? Tentando tapar o sol com a peneira. A gente tem que mostrar o caminho. Se a pessoa quer seguir daí ou não, é outra história, né? E isso eu faço de bom grado, até hoje, como se falou, eu sou uma referência. Muitos amigos me mandam mensagem pedindo para mim dar algumas orientações, não só sobre questões criminais, mas às vezes desde uma transferência de carro, alguma coisa, uma notificação, se pode recorrer, se não pode, se foi certa, se não foi certa. Então esse ponto sempre como você fala, ficou uma referência. E muitas coisas que acontecem no próprio bairro onde eu moro ali, as pessoas vão lá e conversam comigo, o que eu posso fazer, o que não posso fazer. Eu estou sempre disposto a ajudar. Minha esposa fica um pouco receosa, assim, às vezes que começa a chegar as pessoas no portão, mas eu não sei, a gente está aí para servir, né? Independente de estar aposentado ou não, né? Que nem já foi comentado, mas vai ficar sempre essa referência. E o que a gente puder ajudar, a gente também está normalmente se atualizando com as leis, aí, com as mudanças que tem, né? Para a gente também não passar nenhuma informação errada para quem está precisando, né, Márcio? Legal. Carlos Alexandre Kraeski, Sargento Kraeski, participou do nosso Em Pauta, contou um pouco dele, aquela curiosidade que você, seguidor, né, de conhecer o Sargento Kraeski, outros já conhecem bem, mas foi esse primeiro contato, então, com o Carlos Alexandre Kraeski, o Sargento Kraeski. Sargento,
Muito obrigado e a gente com certeza teremos muito mais em pautas para conversarmos. Obrigado a você, Márcio, pela oportunidade aí. E como eu falei, a gente está aí para ajudar. Se a gente puder ajudar, acho que a gente ditado mais certo que existe é aquele, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Então a gente está aí para ajudar e podendo ajudar a gente vai sempre somar. Vamos encerrando o nosso Em Pauta desta semana. Voltamos na semana que vem, sempre com uma pessoa, uma referência, uma figura dos nossos municípios, Rio Negro, Mafra, claro, também da região. Hoje a participação do Carlos Alexandre Kraeski. A nossa Em Pauta volta na semana que vem. Até lá.